Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Capítulo 15. Forças Viciadas. Nos narra André Luiz. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando ar fresco. Dirigíamo-nos a outro templo espírita em companhia de Aulus, segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemo-nos em observação. Achava-se o pobre amigo, abraçado por uma entidade da sombra, qual se um polvo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Aqui vale destacar uma característica das obras de André Luiz, que é a descrição das obsessões, das influências dos espíritos na vida física e como espíritos viciados se acoplam a encarnados também viciados, para que ambos possam usufruir do produto desse vício, seja a bebida, seja a drogadição, seja a sensualidade. Temos aqui um obsessor que está como um polvo grudado na sua vítima, em que ambos buscam o mesmo propósito de mergulharem no vício da bebida alcoólica. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo, recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. Aqui também é interessante destacar que eles estavam num centro espírita, nós acompanhamos a reunião mediúnica com toda a descrição das comunicações, dos personagens presentes, das pessoas que estavam buscando o amparo e da espiritualidade também que ali se fazia presente. E na mudança de ambiente, onde o grupo de André Luiz iria para outro centro espírita, eles decidiram entrar num bar, num restaurante, onde as pessoas estão festejando para colher também lições. Vejamos que lições podemos colher desses ambientes. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Essa realidade espiritual é descrita em muitas obras, não é? Onde espíritos viciados acompanham encarnados que estão usufruindo aí de drogas lícitas para a nossa sociedade, mas que trazem essas viciações tão conhecidas. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Então, Aulus está basicamente descrevendo que os espíritos desencarnados ficam ligados aos encarnados enquanto eles se utilizam dessas substâncias. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Hilário, disse o assistente bondoso. O que a vida começou, a morte continua.
Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Então vejam que Aulus está descrevendo a conduta dos desencarnados, aqueles que, apesar de terem religião enquanto encarnados, de frequentarem templos religiosos, santuários da religião, se entregaram a vícios e, quando desencarnaram, continuaram viciados, buscando as mesmas emoções, se esquecendo que estão no plano espiritual e ainda desejando as sensações da carne. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: Entretanto, como se transformarão? Chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice, respondeu Aulus convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Então vejam que Aulus descreve várias situações que podem servir de educandário para os viciados, espíritos que ficam por longo período ainda viciados nas emanações da carne, encontram esse tipo de resposta da lei para mudarem de sintonia, como aflição, desencanto, tédio. Algum desses sentimentos e emoções, situações da vida, irão encontrá-los para que eles finalmente deixem esses vícios. Contudo, ponderei, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Então vejam, André Luiz diz, olha, eu duvido que eles vão por pouco tempo continuar. Eles demonstram que vão ficar ainda um longo tempo nessa viciação. E o instrutor revela, sim, é verdade, mas para isso eles serão recolhidos à prisão. Como? A pergunta de Hilário ecoou cristalina e o assistente deu-se pressa em explicar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Então a prisão vai ser uma encarnação dolorosa, com uma expiação resultante do uso do álcool, da drogadição. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, olha essa revelação, não é? Irmãos nossos que estão com problemas mentais, com desvios causados pelo idiotismo, pela deficiência mental, muitas vezes são prisões físicas para espíritos que se perderam no vício da drogadição, seja do álcool, seja de substâncias entorpecentes, sejam de qualquer substância que traga uma viciação que prejudica o corpo perispirítico. Renascem com corpos doentes, desde a infância, com problemas mentais.
com aleijões, deficiências. No entanto, comentei, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade por meio da renovação mental, com alicerces no bem? André Luiz está perguntando, mas e se antes deles reencarnarem eles se arrependerem? Se antes deles reencarnarem e depois dessa existência recheada de vícios, eles se arrependem e mudam de sintonia, será que dá tempo deles não terem uma encarnação prisão? Isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Então vejam, é possível que depois de uma encarnação dedicada ao vício, o espírito arrependido mude no plano espiritual e não precise de uma encarnação dolorosa na expiação de um corpo doente. Mas isso é raro, porque o espírito tem que despender aí um esforço heróico, já que ele lesou o seu perispírito por muito tempo. Para ele evitar uma encarnação dolorosa, ele precisa de um esforço heróico, ou seja, por meio da sua força de vontade, ele vai conseguir amealhar um corpo saudável, mesmo depois de uma existência entregue ao vício. Mas é difícil isso acontecer. Aqui já é adiantado que o esforço precisa ser heróico. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Então vejam que interessante essa reflexão de Hilário, né? Ele compara a reunião mediúnica que nós acompanhamos, em que entidades desencarnadas sofredoras estavam conversando com o plano físico por meio de médiums, lidando com entidades, portanto, que sofriam, mas auxiliando-as nesse processo. E aí ele compara com a visão que ele está tendo agora, com a situação que eles estão se deparando, que é um bar, onde pessoas encarnadas bebem e os desencarnados bebem também em conjunto com eles, grudados a eles. Seria também mediunidade? Pergunta Hilário. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito. Então vejam que ele esclarece que tanto os médiuns que estão trabalhando numa casa espírita, quanto pessoas que estão sofrendo uma obsessão, uma influência negativa dos espíritos, são intermediários. A diferença é que, por meio da vontade, cada um escolhe as suas companhias e de que forma servirá de intermediário. Seja no dom da mediunidade exercida para o bem, seja na viciação com entidades sombrias ou delinquentes, há mediunidade, porque há afinidade entre seres desencarnados e seres encarnados, que se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. É uma escolha. Todos nós somos médiuns, todos nós sofremos a influência de espíritos e escolhemos que companhia teremos. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem.
Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade em benefício do conforto na civilização. Então veja, a mediunidade sempre existe. A mediunidade é uma propriedade do espírito encarnado, é uma propriedade do plano físico, já que Deus nunca abandona seus filhos e envia os espíritos para interagirem conosco. Só que mediunidade sem espiritismo ou mediunidade sem cristianismo puro, ela se torna numa influência comum, numa influência para o mal, numa influência para o vício. Então, mediunidade exercida para o bem é aquela que vem acompanhada de uma doutrina que prega o bem. Nisso, Aulus relanceou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimo-lo ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Estudemos, recomendou o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Vejam o exercício da mediunidade no meio de um bar, a mediunidade da psicografia dentro de um bar onde a pessoa está bebendo e fumando, mas está influenciada por um espírito, está escrevendo na mesa de um bar. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou Aulus atencioso, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Percebam que, de fato, a mediunidade está em todo lugar. Por isso ela precisa ser bem direcionada. Temos um irmão médium que está bebendo e fumando e, ao mesmo tempo, exercendo a mediunidade da psicografia. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, por meio dos princípios da indução magnética, uma vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Então ele está psicografando uma obra de ficção, uma obra de violência, uma obra literária que não tem um fundo, não tem uma mensagem edificante. Está inspirado por um espírito para escrever sobre sexo, sobre violência. Imprimindo à voz significativa expressão, ajuntou: encontramos sempre o que procuramos ser. Vejam como nós definimos nossas companhias espirituais, não é? Pelo nosso desejo atraímos espíritos com os mesmos desejos. Fim da breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou. Todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Então Hilário pergunta, será que ele é médium mesmo? Será que ele está vinculado a um trabalho espírita? Não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Olha o perigo, não é? De se ter mediunidade e não procurar uma casa espírita, um templo religioso. Muitas vezes o indivíduo estará subjugado por entidades de sofrimento, entidades viciosas, perturbadoras. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo, que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento.
O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia, e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Então Aulus esclarece, o que está acontecendo. Não é um escritor que está escrevendo uma obra literária, não é alguém que está buscando inspiração na sombra para escrever sobre violência fictícia ou sensualidade. É alguém que está colaborando para uma entrevista, uma reportagem, na verdade, colaborando para uma reportagem de uma página policial. E o espírito ali presente é um inimigo de uma moça que está envolvida na trama da ocorrência policial, mas que ele, por odiá-la, está exagerando a sua participação para aumentar a aflição nela. E o médium está servindo de instrumento porque está psicografando uma peça que vai ser utilizada como crônica policial para acusar a moça. Mas como? Indagou Hilário espantadiço. O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações e de certo se perturbará sobremaneira, uma vez que não se acompliciou com o mal na forma em que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Então vejam a intenção do obsessor, Vejam o plano que ele traçou. Ele está exagerando a participação da moça num crime para que ela se entregue ao vício e possa ficar nas mãos dele ali, também no bar. E conseguirá? Insistiu meu colega assombrado. Quem sabe? E algo triste o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com a força precisa? Será mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Aqui temos uma lição valiosa, hein? Nós escolhemos nossas expiações e provas, nós escolhemos as situações em que muitas vezes sofremos, e por isso erramos se quisermos, ou deixamos de acertar se não quisermos, como diz aqui o instrutor, porque ninguém recebe uma situação que não pode suportar. Todos recebemos situações passíveis de enfrentamento com moralidade, com coragem. Se erramos, é uma escolha. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Aqui colhemos a informação e também o ensinamento de que nós precisamos ter essa vontade íntima de guerrear contra a influência destrutiva. Vejam que ele não garante que ela se libertará dessa calúnia simplesmente pela ação do destino, mas que ela tem um fator de ação preponderante para decidir não sofrer a influência negativa a que está sendo vítima. Nós temos aqui um espírito obsessor influenciando um médium para que psicografe uma notícia caluniosa, e a vítima dessa calúnia precisa orar, vigiar, guardar uma conduta condigna para que tenha a proteção da espiritualidade superior. Por isso, repito muito aqui no canal, somos senhores dos nossos destinos, porque realmente, dependendo da nossa conduta, do nosso querer, da nossa vontade, é que estaremos preparados ou não
para enfrentar os desafios da existência. Tudo isso por quê? A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia Aulus acerenou-nos o ânimo elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Temos aqui informação, portanto, de que há uma ligação entre esses dois seres. A menina, cujo nome não foi revelado, mas sabemos que está sendo vítima de uma perseguição espiritual, tem uma vinculação com esse ser, uma vinculação anterior, até porque toda obsessão nasce de um vínculo doentio do passado, de ações infelizes que originaram hoje a perseguição. Reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Então ela sofre uma obsessão clássica, não é? Um ser desencarnado, que não está na oportunidade da reencarnação, deseja vampirizá-la no sentido de sugar as suas energias, aproveitar-se do seu ânimo espiritual e certamente fazê-la sofrer. Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamo-nos na mediunidade. Interessante aqui o destaque porque nos revela que todos nós possuímos histórias antigas, todos nós temos histórias que poderiam preencher páginas de romances completos. Cada espírito traz uma história profunda e complexa que pode muito bem tornar-se uma história, um romance, um livro, contada toda a história de seres que se entrelaçam com o passar dos séculos. O objetivo, no entanto, não era descobrir aquele romance, desvendar os detalhes daquelas relações, mas sim focar no aprendizado sobre a mediunidade, onde nós estamos verificando a ocorrência da mediunidade num bar, num restaurante onde o indivíduo, após ingerir bebidas alcoólicas e o fumo, está psicografando uma mensagem de um obsessor, que não tem ligação direta com ele, mas utiliza aquele homem como instrumento para ferir outrem, uma menina. Buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz à meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio, em que a humanidade total se envolve sem perceber. Ah, sim, concordou o orientador. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. A lição é valiosa porque nos revela um traço do mundo espiritual que muitos se esquecem. O traço de que nós estamos sujeitos à interferência dos espíritos a todo momento, bastando uma conexão mental para que eles nos influenciem. Por isso, repito, a importância do orar e vigiar, vigiando os pensamentos e também as atitudes, materializando os pensamentos em atitudes corretivas, em atitudes nobres, que retratam um espírito equilibrado. A associação mental, portanto, que todos estamos sujeitos, precisa nos alertar que, se nos sintonizarmos com seres inferiores, sofreremos a sua influência direta por meio das correntes mentais que geram
associações. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Por isso, obsessão é sempre dos dois lados. Obsessor e obsidiado, ambos influenciam-se a si mesmos, uns com os outros. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Acabei de falar, não é? A conduta nossa deve ser equilibrada para atrairmos espíritos igualmente equilibrados. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. A doutrina espírita vem revelar essa realidade para muitos que adormeciam, desconhecendo as leis da vida, os mecanismos da justiça divina. Aprendemos assim na espiritualidade superior, com o Espiritismo, que a sintonia é essencial para o equilíbrio e que podemos absorver princípios superiores ou desordenados a depender dessa vibração e dessa sintonia. Aqui nós temos a fórmula de atingirmos uma boa vibração, respeitar a natureza, ser bondoso, compreender fraternalmente o irmão equivocado, servir aos semelhantes. A prática da caridade é o principal ponto, é a principal ferramenta que devemos utilizar. Na parte final do parágrafo temos a revelação de que a justiça divina nunca pode ser enganada. A lei de Deus nunca sofre enganação de quem quer que seja. E aqueles que conseguem fugir dos mecanismos da lei humana, certamente e de forma inequívoca, jamais fugirão da lei divina. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Notem a diferença dos cenários, não é? Acabamos de ver um homem se utilizando de viciações mundanas, como a bebida alcoólica e o cigarro, influenciado por uma entidade sombria, que tinha como único objetivo fazer o mal. E agora vemos um encarnado influenciado por um ser de luz, um quase que anjo na descrição de André Luiz. Oh, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Inquiriu Hilário, curioso. Aulus sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. E aqui eu faço mais uma pausa porque a reflexão é deveras importante. Falamos muitas vezes aqui, nos nossos estudos, nas páginas lidas, que não importa o rótulo religioso, o mundo espiritual não se importa com a religião que professamos. Se importa com as nossas condutas, pensamentos, atitudes e idealizações no bem. Só isso importa para os espíritos. Por isso, ele diz:
Com todo respeito ao espiritismo, o que realmente importa não é o rótulo, não interessa a expressão religiosa. Aquele médico pode ser de qualquer religião, está assessorado por entidades de luz, porque professa, certamente, a profissão de maneira nobre, auxiliando a quem precisa. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar o próximo, se fez credor do auxílio que recebe. É uma mensagem de muita esperança para todos nós, não é? Porque basta desejarmos e fazermos o bem que também teremos a assistência de espíritos angelicais. Basta querer e fazer por onde. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. É muito bela a lição, porque deixa bem claro que não importa o rótulo, e muitos espíritas se iludem com isso, não é? Acham que pelo fato de serem espíritas estão automaticamente salvos, da mesma maneira que muitos evangélicos e católicos, e de outras religiões também, acreditam que simplesmente por professar determinada fé, estão salvos, estão destinados a colônias e ao paraíso. Na verdade, é a conduta, é a postura que ditará as companhias enquanto estamos encarnados e a nossa destinação futura. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro algo desapontado. Como não? Respondeu Aulus convicto. É médium, de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Essa lição é repetida constantemente nas obras, não é? Todos somos médiuns. À medida que sintonizamos com qualquer espírito, estamos exercendo a mediunidade. À medida que sofremos a influência deles, estamos exercendo a mediunidade. À medida que agimos em favor do próximo ou cometendo crimes, também estamos sendo médiuns, porque sempre teremos companhias espirituais nos estimulando ao bem ou ao mal, a depender das nossas escolhas. Então, sim, tratava-se também de um médium, ainda que exercendo a sua profissão, está ali influenciado, animado, inspirado por uma entidade espiritual, logo, mediunidade também. E com significativa inflexão de voz acrescentou: como vemos, influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Acabei de falar. As nossas escolhas ditam as companhias e sofremos a influência conforme a nossa conduta. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo, com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Por isso destacamos, é uma utilidade geral, peculiar a todos os seres. Todos somos médiuns, porque todos temos as companhias, de acordo com as escolhas, com os pensamentos, com as condutas. Recordemos a eletricidade que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira, com um potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos
dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Aqui nós temos uma imagem muito interessante para compreendermos como a mediunidade age em nossas vidas. A cachoeira por si só não gera eletricidade, é preciso a usina a direcionar aquela força para a produção da energia elétrica. O mesmo se dá na mediunidade. É preciso que nos sintonizemos para que sejamos bem orientados no uso da nossa força mental. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício. É o mesmo que se dá à mediunidade não bem direcionada. Tem toda uma beleza do fenômeno, mas não produz nada. É como a figueira seca que Jesus condenou na sua linguagem simbólica, no ensinamento daqueles que têm todas as propriedades para produzir frutos e nada produzem. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação, e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. André Luiz e sua equipe seguem aprendendo e nos ensinando também por meio dos relatos. Finalizamos dessa forma o capítulo 15 e merecemos refletir sobre tudo o que aprendemos no dia de hoje, especialmente em relação às influências espirituais e como todos nós estamos sujeitos ao exercício da mediunidade por meio das companhias espirituais que escolhemos. Temos na lição de hoje um importante ensinamento em relação à mediunidade exercida em locais não apropriados, como vimos o exemplo do médium que, sem perceber, está fortemente influenciado por um espírito dentro de um bar, escrevendo, por meio da influência desse espírito, páginas de calúnia. Da mesma forma que temos o médium trabalhando na sua profissão, recebendo a influência da espiritualidade superior para melhor atender e servir. Que possamos nós, por nossa vez, realizar o mesmo em nossas vidas, buscando a influência dos bons espíritos, sintonizando com eles e aprendendo nas lições de Aulus qual a melhor fórmula para angariarmos as melhores companhias, o exercício da caridade, da compreensão, do respeito à natureza, do exercício da fraternidade junto aos nossos irmãos. Dessa forma, receberemos a simpatia dos bons espíritos e poderemos continuar agindo em nossas profissões, em nossas atividades, para servir e, ao mesmo tempo, evoluir. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.